Quem eram os Nefilim? Gigantes, guerreiros, lendas. Na Bíblia, encontramos várias referências a gigantes, especialmente Golias e seus irmãos, que incutiam medo no coração do povo de Israel. Mas de onde eles vieram? O que a Bíblia realmente diz sobre Golias, seus irmãos e os misteriosos Nefilim? Vamos juntos explorar os antigos textos bíblicos e descobrir a verdade por trás de uma das histórias mais misteriosas e aterrorizantes da Bíblia. Nossa história começa nos primeiros capítulos da Bíblia, na época antes do dilúvio, quando seres estranhos e poderosos caminhavam sobre a terra, seres conhecidos como Nefilim. Mencionados brevemente em Gênesis 6, 1 e 4, os Nefilim são descritos como uma raça de gigantes, nascidos da união dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas quem eram eles e que papel desempenharam no mundo antigo? A Bíblia nos diz que os Nefilim estavam na terra naqueles dias e também depois. Mas o que isso significa? Estudiosos debatem há séculos quem eram os filhos de Deus. Alguns acreditam que eram anjos caídos que tomaram mulheres humanas como esposas, enquanto outros sugerem que eram poderosos governantes humanos. Independentemente da interpretação, seus descendentes, os Nefilim, eram descritos como gigantes, heróis da antiguidade, homens de renome. O termo Nefilim é frequentemente traduzido como caídos ou gigantes. Sua presença na Terra coincidiu com um tempo de crescente maldade que acabou levando à decisão de Deus de trazer o dilúvio e limpar o mundo da corrupção. O livro de Enoque, um antigo texto judaico que não está incluído na Bíblia canônica, expande essa história, sugerindo que esses seres trouxeram violência e caos para a Terra, ensinando à humanidade conhecimento proibido e desviando-a do caminho certo. À medida que a maldade da humanidade crescia, a paciência de Deus atingiu seu limite. Em Gênesis 6.5, lemos que Deus viu como a maldade do homem era grande na terra e, assim, decidiu enviar um dilúvio para destruir quase toda a vida. Muitos acreditam que parte da razão para esse dilúvio foi limpar a terra da corrupção introduzida pelos Nefilim e seus pais angelicais. No entanto, mesmo após o dilúvio, os Nefilim reapareceram. A Bíblia nos diz que esses gigantes não foram totalmente exterminados. Eles surgiram novamente após o dilúvio, particularmente na terra de Canaã, onde se tornaram oponentes formidáveis para os israelitas. Depois do dilúvio, encontramos referências aos descendentes dos Nefilim em vários lugares da Bíblia. Em Números 13:33, quando os israelitas enviaram espias para explorar a terra de Canaã, eles relataram ter visto gigantes, os descendentes de Anak, que vieram dos Nefilim. Os espias ficaram tão aterrorizados com esses gigantes que se descreveram como meros gafanhotos em comparação. Esses descendentes, conhecidos como os Anaquins, os Refaíns e outras tribos de gigantes, se tornariam alguns dos inimigos mais temíveis que os israelitas já enfrentaram. Acredita-se que Golias e seus irmãos, que Davi e seus guerreiros enfrentariam mais tarde, faziam parte dessa mesma linhagem de gigantes. A presença de gigantes na Bíblia levanta muitas questões. Esses gigantes eram simplesmente uma anomalia genética? Ou eles carregavam a antiga linhagem dos Nefilim, um remanescente dos seres que um dia caminharam sobre a terra antes do dilúvio? Como veremos, Golias e seus irmãos estão ligados a essa raça misteriosa, representando um dos últimos ecos dos Nefilim na história bíblica. Golias de Gate, provavelmente o gigante mais famoso da Bíblia, era um guerreiro filisteu cuja simples presença incutia medo no coração de Israel. Sua história, registrada em 1 Samuel 17, não é apenas uma história de força física, mas também uma batalha espiritual entre a fé e o medo. Mas Golias não era um homem comum. Sua altura imponente, força imensa e linhagem o conectavam aos gigantes de outrora.
considerados por muitos como descendentes dos Nefilim. A altura de Golias foi registrada como 6 côvados e 1 palmo, o que equivale a mais de 2,7 metros em medidas modernas. Armado com uma lança do tamanho do cilindro de um tear, sua armadura sozinha pesava mais do que a maioria dos soldados conseguia carregar. Mas Golias não era o único gigante de Gade. Ele tinha 4 irmãos, todos eles guerreiros por direito próprio, descendentes da mesma linhagem de gigantes. Esses irmãos, como Golias, faziam parte dos Refaíns, outro nome para os clãs de gigantes que habitavam a região. Em 1 Samuel 17, Golias fica diante dos exércitos de Israel, desafiando-os e ao seu Deus. Por 40 dias, ele zombou de Israel, desafiando-os a enviar um campeão para enfrentá-lo. Seu tamanho e força o tornavam invencível aos olhos dos israelitas, e ninguém ousava dar um passo à frente. Com mais de 2,7 metros de altura, armado com uma lança que poderia facilmente perfurar qualquer armadura, Golias era uma presença aterrorizante. Seu desafio não era apenas para Israel, mas para o próprio Deus. No entanto, a arrogância de Golias seria sua ruína. A história de Davi e Golias é uma das mais conhecidas da Bíblia. Mas poucos percebem que Golias não era apenas um guerreiro poderoso. Ele fazia parte de uma linhagem muito maior, um legado de gigantes que Israel enfrentaria repetidamente. Os irmãos de Golias não eram menos formidáveis. Em 2 Samuel 21, aprendemos sobre as batalhas finais entre os homens de Davi e os gigantes. Esses irmãos também eram descendentes dos Refaíns, uma raça de gigantes que continuou a ameaçar Israel após a época de Josué. Entre esses irmãos estava Isbi-Benob, um gigante que empunhava uma lança com ponta de bronze que pesava 300 ciclos, cerca de 3,5 quilos. Ele tentou matar Davi, mas foi impedido por Abisai, guerreiro de Davi, que derrubou o gigante antes que ele pudesse ferir o rei. Outro irmão de Golias era Safi, um gigante guerreiro também morto por um dos valentes de Davi. Havia também o gigante sem nome, descrito como tendo 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Uma anormalidade genética que o marcava como parte da antiga linhagem de gigantes. Embora esses gigantes fossem temíveis e poderosos, cada um deles caiu em batalha, derrotados não pela força humana, mas pela mão de Deus, agindo por meio de Davi e seus guerreiros. Os irmãos de Golias, como ele, eram guerreiros poderosos que desafiaram o povo de Deus. Mas sua força e tamanho, como os de Golias, não puderam resistir ao poder de Deus. Cada um desses gigantes, apesar de sua presença aterrorizante, foi derrubado pela fé, coragem e intervenção divina. A derrota de Golias e seus irmãos marca o fim de uma era de gigantes. No entanto, sua história continua a inspirar, lembrando-nos de que nenhum obstáculo é grande demais para ser superado quando colocamos nossa confiança em Deus. Muito antes de Davi enfrentar Golias, os israelitas encontraram gigantes na terra de Canaã, a terra que Deus lhes havia prometido. Esses gigantes, considerados descendentes dos Nefilim, incutiram medo no coração dos israelitas, levando muitos a duvidar da promessa de vitória de Deus. Mas quem eram esses gigantes e como eles passaram a habitar a terra de Canaã? Em Números 13, Moisés enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã. 10 deles voltaram com um relatório assustador, falando de gigantes, descendentes dos Nefilim, que vagavam pela terra. Esses gigantes, chamados Anaquins, eram tão grandes que os espias se sentiram como gafanhotos em comparação. A visão desses seres enormes os oprimiu, e seu medo se espalhou como fogo pelo acampamento. Os Anaquins eram conhecidos por seu grande tamanho e força, e sua presença aterrorizava os israelitas. Os 10 espias, oprimidos pelo que tinham visto, acreditavam que era impossível derrotar tal povo, apesar da promessa de Deus de entregar a terra em suas mãos.
Embora Deus tivesse prometido a vitória, o medo dos descendentes dos Nefilim fez com que os israelitas duvidassem. Eles se rebelaram contra a ordem de Deus de tomar a terra e até consideraram voltar para o Egito. Apenas 2 dos 12 espias, Josué e Caleb, acreditavam que Deus poderia levá-los à vitória, exortando o povo a confiar em seu poder em vez de se intimidar com os gigantes. Os Anaquins não eram os únicos gigantes na terra de Canaã. Outros clãs de gigantes vagavam pela terra, como os Refaíns, os Uzins e os Emins, todos tidos como ligados aos antigos Nefilim. Esses grupos estavam espalhados por Canaã e pelas regiões vizinhas, criando um obstáculo formidável para os israelitas enquanto buscavam conquistar a terra prometida. Os Refaíns, em particular, eram uma raça de gigantes poderosa. Um de seus reis mais famosos foi Og, rei de Bazã, que governava a terra a leste do rio Jordão. De acordo com Deuteronômio 3:11, a cama de Og era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento, um testemunho de seu tamanho e força enormes. Apesar da presença desses gigantes aterrorizantes, Deus prometeu a vitória aos israelitas. Sob a liderança de Josué, os israelitas iniciaram sua conquista de Canaã. Hebrom, uma cidade antes habitada pelos Anaquins, foi capturada por Caleb, um dos 2 espias que confiaram na promessa de Deus. Caleb, aos 85 anos, liderou o ataque contra os Anaquins, provando que a fé em Deus poderia superar até mesmo o maior dos inimigos. Hebrom, antes uma cidade de gigantes, tornou-se parte da herança de Israel, e o reinado dos Anaquins chegou ao fim. Em outro lugar, Josué e os israelitas derrotaram o rei Og e os Refaíns, pondo fim ao reinado de gigantes em Bazã. Embora esses gigantes fossem poderosos, eles não puderam resistir ao Deus de Israel. Com fé e obediência, os israelitas conquistaram a terra, cumprindo a promessa de Deus, apesar das probabilidades aparentemente impossíveis. Por séculos, histórias e lendas persistiram sobre gigantes caminhando sobre a terra, seres tão grandes e poderosos que deixaram uma marca permanente na história. Mas, depois dos relatos bíblicos dos Nefilim e seus descendentes, ficamos com uma pergunta persistente. Eles ainda poderiam estar entre nós? Todos os gigantes realmente desapareceram ou ainda existem remanescentes da linhagem dos Nefilim hoje? Ao longo da história, houve relatos de esqueletos gigantes sendo encontrados em lugares muito além das terras bíblicas. Da América do Norte à Europa e à Ásia, arqueólogos e exploradores desenterraram ossos de tamanho extraordinário, levando muitos a especular que essas descobertas estão ligadas aos antigos gigantes da Bíblia, talvez até aos Nefilim. No final de 1800 e início de 1900, vários relatos de esqueletos gigantes surgiram na América do Norte, particularmente em lugares como o Vale do Rio Ohio e o Sudoeste americano. Esses esqueletos, alguns medindo mais de 2,7 metros de altura, foram descobertos em túmulos e sítios antigos. Relatos de jornais locais e de antigos arqueólogos capturaram a imaginação do público, traçando comparações com os Nefilim bíblicos. Os relatos dessas descobertas frequentemente chegavam às manchetes, com muitos especulando que esses gigantes poderiam ser remanescentes de uma raça antiga, talvez até mesmo conectados aos Nefilim. No entanto, essas descobertas foram frequentemente recebidas com ceticismo por arqueólogos tradicionais, e muitos dos ossos e artefatos desapareceram misteriosamente ou foram descartados como sendo falsos. Alguns afirmam que essas descobertas foram encobertas por instituições acadêmicas, seja porque não se encaixavam na narrativa tradicional ou porque levantavam questões desconfortáveis sobre a história da humanidade. Quer esses esqueletos sejam reais ou parte de um mito elaborado,
as histórias continuam a circular, levando muitos a se perguntar se há mais na história dos gigantes do que nos foi contado. Outra teoria intrigante é que a linhagem dos Nefilim poderia ter sobrevivido por meio do casamento com populações humanas. Alguns acreditam que traços da genética gigante ainda poderiam estar presentes nos humanos modernos, manifestando-se em características físicas incomuns, como gigantismo ou força extraordinária. Isso poderia ser evidência da influência dos antigos Nefilim ainda presente no DNA humano hoje. Embora o gigantismo seja uma condição médica bem documentada, que afeta apenas uma pequena porcentagem da população, alguns especulam que ele pode estar conectado a linhagens antigas, traços dos Nefilim que persistiram ao longo do tempo. Essa teoria sugere que, em vez de desaparecerem completamente, os Nefilim podem ter deixado uma marca duradoura no genoma humano, com suas características surgindo em casos raros hoje. Não é apenas a Bíblia que fala de gigantes. Culturas ao redor do mundo, dos titãs gregos aos jotuns nórdicos e aos gigantes do folclore indígena americano, contam histórias de seres colossais que um dia caminharam sobre a Terra. Essas lendas, embora variem em detalhes, parecem ecoar um tema comum. Gigantes existiram em um passado distante e seu legado ainda é lembrado hoje. Na mitologia grega, os titãs eram considerados deuses primordiais, seres de imenso poder e tamanho que governaram antes dos deuses do Olimpo. Da mesma forma, na mitologia nórdica, os jotuns eram gigantes poderosos que representavam o caos e as forças da natureza, frequentemente em conflito com os deuses. Até mesmo nas antigas tradições indígenas americanas, existem histórias de seres gigantes que viviam na Terra muito antes dos humanos modernos. Essas lendas poderiam ser memórias distantes dos Nefilim ou seres semelhantes. Alguns acreditam que esses mitos globais podem ser ecos de uma raça real de gigantes que já existiu, uma raça que deixou sua marca na memória coletiva da humanidade. A história de Golias não é apenas uma história de vitória física, mas de profundo significado espiritual. Ao refletirmos sobre os Nefilim e seus descendentes, como Golias e seus irmãos, devemos nos perguntar: o que esses gigantes representam na grande narrativa da Bíblia? Que verdades espirituais mais profundas podemos extrair dessas histórias? Na Bíblia, gigantes como Golias simbolizam muito mais do que mera força física. Eles representam forças do mal, desafio contra Deus e obstáculos que parecem intransponíveis aos olhos humanos. Golias, com mais de 2,7 metros de altura e armado até os dentes, era a personificação da arrogância humana, acreditando que a força bruta poderia desafiar a Deus e seu povo. O desafio de Golias aos israelitas era mais do que uma batalha física, era espiritual. Golias representava o orgulho humano, confiando em armas, força e tamanho, enquanto Davi, armado apenas com fé, veio em nome do Senhor. Nesse momento, Golias se tornou um símbolo de todas as forças no mundo que desafiam a autoridade de Deus, pensando que podem enfrentá-lo por meio do poder. A vitória de Davi sobre Golias é uma prova do poder da fé sobre o medo, da humildade sobre o orgulho e da força espiritual sobre a força física. Enquanto Golias se via como invencível, a fé de Davi em Deus quebrou essa ilusão, lembrando-nos de que nenhum gigante, físico ou espiritual, pode resistir ao Todo-Poderoso. Os Nefilim e seus descendentes, os gigantes de Canaã, são mais do que apenas figuras históricas. Eles são metáforas espirituais para os obstáculos e medos que impedem as promessas de Deus. No deserto, quando os israelitas viram os gigantes pela primeira vez na Terra Prometida, seu medo os levou a duvidar da promessa de Deus. Esses gigantes se tornaram símbolos dos desafios que parecem grandes demais para serem superados.
obstáculos que nos fazem questionar se Deus está realmente conosco. Como os israelitas, nós também enfrentamos gigantes em nossas vidas, seja na forma de medo, dúvida ou desafios esmagadores. Os Nefilim, nesse contexto, representam aquelas coisas em nossas vidas que parecem grandes demais para conquistar, as provações que nos fazem sentir pequenos e impotentes. Mas, assim como Deus prometeu aos israelitas a vitória sobre os gigantes em Canaã, Ele nos promete que nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos nele. Quando Davi derrotou Golias, não foi apenas uma vitória para Israel, foi uma vitória espiritual. O gigante que havia aterrorizado e intimidado o povo de Deus foi derrubado por um pastor com uma simples funda e 5 pedras lisas. Essa vitória nos lembra que, com Deus, até os gigantes mais poderosos devem cair. A história de Golias e dos Nefilim é um lembrete de que a verdadeira batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que buscam desafiar a vontade de Deus. E não importa quão opressivas essas forças possam parecer, o poder de Deus é maior. Os gigantes do mundo, sejam literais ou simbólicos, nunca podem resistir à fé do povo de Deus. A história de Golias, seus irmãos e os Nefilim não é apenas sobre batalhas antigas ou gigantes físicos. Essas figuras representam algo muito mais profundo. São símbolos dos desafios espirituais e pessoais que todos nós enfrentamos. Forças que parecem grandes, poderosas e intimidantes demais para superarmos sozinhos. Mas a Bíblia nos mostra repetidamente que nenhum desafio é grande demais quando Deus está conosco. Golias e os gigantes da Bíblia nos ensinam sobre as batalhas que enfrentamos na vida, tanto visíveis quanto invisíveis. Assim como Davi enfrentou Golias, somos chamados a enfrentar os gigantes em nossas vidas, seja na forma de medo, dúvida, pecado ou obstáculos esmagadores. Os gigantes podem parecer invencíveis, mas, como Davi nos mostrou, com a força de Deus, podemos enfrentá-los sem medo. Cada um de nós enfrenta gigantes. Para alguns, eles assumem a forma de desafios pessoais, medos, dúvidas ou pecados esmagadores que parecem grandes demais para conquistar. Para outros, podem ser forças externas, obstáculos que parecem impossíveis de superar em nossas famílias, carreiras ou saúde. Esses gigantes, como Golias, pairam sobre nós, zombando de nós, fazendo-nos sentir pequenos, fracos e incapazes de vencer. Mas a história de Golias nos lembra que, mesmo quando nos sentimos como gafanhotos diante dos gigantes em nossas vidas, Deus é maior do que qualquer obstáculo que enfrentamos. Como Davi, não precisamos confiar em nossa própria força ou poder. Em vez disso, confiamos no poder de Deus, confiando que Ele nos guiará em todas as batalhas. A vitória de Davi sobre Golias não se deveu à sua destreza física ou ao seu treinamento militar. Ele era apenas um jovem pastor com uma funda simples e 5 pedras lisas. O que o diferenciava era sua fé em Deus, uma fé que era mais forte do que a espada, a lança e o dardo de Golias. A arma de Davi não era a pedra, era sua crença inabalável de que Deus estava com ele. Como Davi, nós também recebemos as ferramentas para enfrentar nossos gigantes: fé, oração e a palavra de Deus. Isso pode parecer simples em comparação com as armas do mundo, mas são as ferramentas mais poderosas que temos, pois a batalha é do Senhor e com sua força podemos superar qualquer coisa. Na vida, frequentemente enfrentamos gigantes invisíveis, gigantes do medo, da dúvida, da ansiedade ou da tentação. Esses gigantes podem não ser tão fisicamente imponentes quanto Golias, mas podem ser tão intimidantes quanto. No entanto, como aconteceu com Davi, Deus nos chama para enfrentar esses gigantes não com medo, mas com fé. Deus nunca pretendeu
que lutássemos essas batalhas sozinhos. Assim como ele esteve com Davi, ele está conosco, nos dando força, coragem e as ferramentas para superar. Os gigantes em nossas vidas podem ser poderosos, mas não são páreo para o poder de Deus, agindo por nosso intermédio. No final, a história de Golias e dos Nefilim nos lembra que não importa quão grandes os obstáculos em nossas vidas possam parecer, Deus é maior. Os gigantes que enfrentamos, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, não são invencíveis. Com Deus ao nosso lado, nenhum inimigo é poderoso demais, nenhum desafio é grande demais e nenhum medo é opressor demais. Então, quando você enfrentar seus gigantes, lembre-se da história de Davi e Golias. Confie em Deus. Use as armas da fé e saiba que nele todo gigante cairá. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela história bíblica de Golias e dos Nefilim. Se você foi inspirado por esta mensagem, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com outras pessoas e se inscrever para obter mais insights sobre as verdades ocultas da Bíblia. Juntos, vamos continuar a crescer na fé, enfrentar nossos gigantes e confiar no Deus que nos dá a vitória.